Maria resolvendo a questão 1 com ela. Sim. Você quer que eu revise ou ela te passa a gravação? E aí eu já Não, começo da 2 em diante. Hã? passa a gravação depois. Não. Ah, beleza, então. Tá. Então eu vou ler o enunciado de novo da questão 2. O desvio padrão... Ah, peraí que tu não tem as perguntas. Que eu tô corrigindo as questões de prova... As questões de prova, vou mandar para você. Aqui são as Tô questões mandando da só prova da já. palestra. A única que não tem é a da 3. Mas eu formo uma agora. Beleza? Então, Beleza. vamos ler o enunciado. Tá. O desvio padrão dos pesos de certos recipientes de 40 gramas, cheios por uma máquina, era de 0,25 kg. Uma amostra aleatória de 20 pacotes apresentaram um desvio padrão de 0,32 kg. O aumento aparente da variação é significativo no nível de significância de 0,5%. Ou seja, o que ela quer? Ela quer fazer um teste de hipótese, essa pergunta. Nesse caso, para variância. E como que eu sei que é para variância? Porque ela está falando de desvio padrão. Se falar desvio padrão ou variância, é teste de hipótese para variância. E aí, a gente consegue extrair do enunciado algumas informações. Primeiramente, a primeira informação seria a variância que a gente vai estudar. Seria a de 0,25. Elevado a 2 porque ele deu desvio padrão. E a variância observada, que é 0,32, como ele também é desvio padrão lá, como ele também deu desvio padrão, seria 0,32 elevado a 2. E aí, eu havia comentado isso na outra gravação que eu tinha feito com a Maria, mas como que eu sei se o item que eu estou estudando é o item, é o item mesmo ou é o item observado? O item observado sempre será amostral. Eu vou ler de novo aqui especificamente, porque uma amostra aleatória de 20 pacotes apresentaram um desvio padrão de 0,32 kg. Ou seja, amostra amostral, essa é a variância observada. Ou seja, a variância observada, ou seja, o conteúdo que a gente vai observar sempre será amostral. Nunca será o populacional. Populacional que foi em cima, que é o 0,25. Ok? Ok. Daniel, E aí nós aumenta, temos nosso nível de significância. Oi, peraí. Oi. aumenta aí, por favor, que eu não consigo enxergar. Ah, tá. Aqui? Tá conseguindo ver agora? Agora sim. Beleza. Tá. Então, outra informação que a gente consegue também pegar é o N. Seria o número da nossa amostra, que é 20. E os graus de liberdade, que seria o alfa. Seria 5%. Ou, vou colocar até um ou, 0,05. Peraí que eu coloquei o, peraí. 0,05. Beleza. E como é teste de hipótese, nós temos o H0 e o H1, que será sempre para não observado. Será sempre para o que a gente está estudando, que é esse aqui. Sempre estudando. Observado a gente não vai fazer nada, por enquanto. Então, para o H0, nós vamos ter que a variância 0 é igual a 0,25 ao quadrado. E como ele está pedindo aumento, que o aumento aparente da variância é significativo no nível de significância de 0,05, ou seja, ele quer aumento. Se ele quer aumento, então a gente vai usar este aqui. Beleza. Nível de significância é igual a alfa, como eu havia comentado. Beleza. E aí, eu não consegui fazer a tabela, mas eu vou mostrar aqui. Essa seria a tabela do que quadrado, essa daqui de cima que está o mouse. Vou até desenhar aqui nesse documento aqui. Seria exatamente isso aqui que a gente vai querer. Ok?
seja isso aqui que contempla. Se fosse o menos, se fosse aqui na pergunta, se fosse aqui negativo, o intervalo que a gente estaria buscando não seria mais essa tabela. Seria mais ou menos com um corte aqui. Oh, eita, peraí. Seria mais ou menos com um corte aqui, mais ou menos. Mais ou menos. Seria mais ou menos por aqui o corte. Que a gente queria, a gente precisaria pegar essa parte. Mas como não é esse o caso, a gente vai usar esta aqui. E o que essa aqui está dizendo? O nível de significância, que é o Y, a gente vai procurar baseado nos graus de liberdade. Como se calcula os graus de liberdade? Graus de liberdade. Liberdade vai ser igual a n menos 1. N menos 1. Ah, e esse aqui são as fórmulas para bicaudal. Ou seja, o que seria bicaudal? Seria como se fosse o diferente. Eu não sei fazer o símbolo diferente aqui, então vai ficar mais ou menos a... Não, peraí. O símbolo de diferente ficaria mais ou menos assim, vai. É que eu não consigo fazer o diferente aqui. Mas isso aqui seria o símbolo de diferente. Que para fazer o símbolo diferente, a gente vai precisar do Q quadrado superior e do Q quadrado inferior. Que a fórmula está aqui. Nível de significância dividido por 2. E o nível para inferior seria 1 menos nível de significância. Como a gente não vai usar isso, é só para vocês terem essas formulinhas na folha de cola. Eu não acho que ela vai colocar o dos Q quadrado, mas se colocar, tudo bem. Pelo menos agora você já tem a fórmula para bicaudal. Para bicaudal. Ah, e outra coisa que eu não coloquei aqui. Se fosse... Deixa eu até colocar aqui. Que é para bicaudal, unicaudal. Seria... Aqui elevado a 2 maior. Vou colocar... 0,25. A gente vai usar o Q quadrado superior, mas é outra forma, que o resultado vai ser só alfa. Ou seja, o que a gente vai usar seria só alfa para esse caso. Isso é para unicaudal positiva. E para negativa, 0,25, a gente vai fazer 1 menos alfa. Para procurar aqui. Entenderam? Se eu estiver indo muito rápido, porque aqui é só explicação, isso aqui vocês vão colocar na folha de cola de vocês. Entenderam essa parte? Bicaudal tem a formulinha, unicaudal tem esses dois casos. Conseguiram pegar ou não? Sim. Sim. Conseguiu pegar, Jorge? Sim. Bom, eu não tô, se você estiver falando alguma coisa, eu já não estou escutando. Eu acho que eu posso continuar. Ele falou sim. Ah, tá, tudo bem. Então, agora, partindo dessa explicaçãozinha geral, a gente vai para o que a gente quer, que é a pergunta em si, o teste de hipótese. Que para o teste de hipótese, a gente vai usar esta fórmula. Não é o... Eu coloquei superior por conta do exercício, porque ele pede superior por conta que é positivo. Mas é tanto superior como também inferior, tá? Essa parte. Ou seja, pode ser quanto um ou outro. No caso da bicaudal, tu vai fazer 2. E no caso do superior ou inferior, tu vai fazer apenas um caso. E como que funciona a fórmula? A gente vai pegar o valor do Q quadrado. Eita. Valor do Q quadrado que a gente pegar. A gente vai ter os graus de liberdade e a variância que é a estudada. E tudo isso baseado no S2, que é o que a gente vai procurar.
Traduzindo isso para o exercício. Deixa eu colocar até em cima. A gente vai ter o Qi quadrado superior, num nível de significância de 5%. Olhando para a tabela, cadê o 5%, 5%, 5%, vamos olhar na tabela. Tabela Qi quadrado. Aqui. Não lembro como é que fazia. Tá, mas tudo bem. Olhando para a tabela. Os graus de liberdade. Nós temos um N de 20. A gente está procurando N de 19. Então, a gente já encontramos aqui a linha que a gente quer procurar. Seria aqui de 19. E vamos até os 5%. 5%, 5%. Achamos aqui o 5%. Que é este aqui. 30,144. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui isso para a tabela, que é o que a gente está procurando. Vai ser 30,144. 144? Isso mesmo, 144. Beleza. Então, como que ficaria a fórmula? Agora, isso traduzindo para os valores. 30,144 igual a frac, e aí seria a fração. Eu já vou colocar agora os graus de liberdade, já que é n menos 1, ficaria 19. Vezes S2, 0,25 elevado a 2. E vai dar, deixa eu já colocar, vou fazer outro aqui. E ficaria 30,144 igual a 19. Aqui, 19. S2. E a conta. Zero vírgula 0625. 25, beleza. Ou seja, esta fórmula que eu acabei de colocar aqui, deixa eu só baixar aqui para mim. Para também. Ou seja, esta fórmula aqui que eu fiz aqui no final seria a parte final já tudo traduzido. E daqui eu só vou colocar a resposta, porque a gente vai fazer. Primeiramente, vocês querem que eu coloque agora só a resposta ou vocês querem que eu faça o cálculo bonitinho fazendo as trocas? Ou seja, passo a passo. Cálculo, por favor. Passo a passo? Tá. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser 30, eita, peraí. 144 vezes 0,0. Deixa eu colocar embaixo. 30,144 vezes 0,0625 igual a 19, S elevado a 2. Isso é igual a, peraí, dois, 1,884 igual a 19 vezes S elevado a 2. Elevado a 2. E que isso vai ficar
0,884 dividido por 19. E que isso vai ficar S elevado a 2 igual a 19. 0,0991, mais ou menos. Certo? Certo. Ok, essa conta aí que eu fiz? Sim, Tudo bem, Maria? A conta que eu fiz aqui? Sim, Daniel, tudo certo. Entenderam? Ok. E aí aí vocês vão se perguntar, mas o que... Beleza, eu fiz essa conta gigantesca e eu achei este valor. Beleza, o que eu faço com este valor? A gente vai fazer a região crítica. Que para a região crítica, eu não vou ter como fazer aqui, então vou abrir o Paint para poder mostrar para vocês. Essa região crítica que eu vou colocar, vocês precisam fazer na hora da prova. Também. Então é bom vocês pelo menos saberem. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma linha reta. Uma linha reta. Mais ou menos reta no meu caso, mas tudo bem. Vamos demarcar. E aí a gente vai fazer deste jeitinho. Vamos encher. Tirando esse risco que eu fiz aqui, fazer essa região, porque isso aqui é a nossa região crítica. Que isso aqui, este negócio aqui, é a nossa região crítica. Região crítica. Vou deixar ficar livre, eu vou só aumentar um pouco a letra. Isso aqui é a nossa região crítica. Este ponto vamos lá, este ponto aqui que está embaixo, ele vale 0,0991, que é o que a gente calculou. Aí vocês falam, beleza. Este ponto aqui, que a gente calculou com S2, calculou para fazer aquela conta gigante, é o que está aqui. Por que que aqui está vermelho e o outro lado não? Porque se vocês forem lembrar do desenho da tabela que a gente está querendo, está pedindo... Deixa eu voltar aqui. Se a gente for voltar lá para cima para as hipóteses que a gente está medindo, ele está pedindo para ser maior. Por ser maior, a gente vai colorir a parte para a direita. Se fosse menor, seria a parte para a esquerda. E se fosse bicaudal, seria pintando as duas partes, ou seja, direita e esquerda, deixando uma flechinha no meio. Ou seja, essa vai ser a direção da, digamos, pintura que a gente vai colocar, que seria isso aqui. Seria a nossa região crítica. Fizemos essa região crítica, agora imagino que vocês já saibam isso aqui. Beleza, eu fiz isso. Para que eu fiz isso? Para a gente agora aplicar no observado. E o valor observado, se vocês lembrarem bem, o valor observado, ou seja, o valor observado é igual a 0,32 ao quadrado, elevado ao quadrado. E que isso vai ser igual a observado igual a 0,102. Ou seja, este é o valor observado.
Aí vocês vão ver. O valor observado, ele está na região crítica, ou seja, ele está na região crítica? E sim, ele está na região crítica. Ou seja, o observado, ele está na região crítica porque a região crítica é maior que o que está aqui. Se ele está aqui, nós iremos rejeitar, ou seja, como ficaria uma resposta neste caso? Ainda está compartilhando, né? Está compartilhando. Como ficaria uma Sim, tá. resposta? Beleza. Então, vem na tela, né? Sim, tô vendo. Beleza. Como que ficaria uma resposta, assim? Seria outro tema. Depois que a gente fazer a região crítica, a gente vai colocar. Isso é obrigatório também. Isso que eu estou fazendo aqui para vocês colocarem na resposta, que seria S2. Esse E é pertencente, tá? É que eu não sei fazer o pertencente aqui. Pertencente aos reais, traço. S2 é maior que 0,0991. E, de novo, sempre seguindo a linha do que você colocou na hipótese. Sempre seguindo a linha. Que o S2 é maior. Seria maior ou igual, mas tudo bem. Maior ou igual a isso aqui. Tendo isso, a nossa resposta vai ficar: rejeitamos. Rejeita H0. E aí eu vou colocar a resposta da monitora que ela colocou na prova dela. Seria conclui-se que o aumento da variância peraí. Isso aqui é o quadrado. Rejeita zero. É que eu não estou conseguindo formular direito aqui. Deixa eu ler a pergunta de novo. A gente tá variando. É significativo, certo? É de fato significativo num nível de significância de 5%. Ou seja, essa seria a resposta. Que como rejeitou H0, que como nós rejeitamos H0, significa que ele houve alteração. Se fosse um cenário de não rejeitar H0, ficaria um cenário em que não é significativo, porque seria o ato de permanência. Ou seja, se nós rejeitamos, é porque mudou o cenário. Caso não seja, caso a gente não aceite H0, ou seja, caso não, seria nós aceitamos, desculpa, caso nós aceitamos H0 ou não rejeitamos H0, aí é a permanência. Entenderam? Entenderam? Ou querem que eu formule Sim, isso entendi. numa. Entendeu? Querem que eu formule essa questão de diferença entre rejeitar o H0 aqui? Para ficar melhor formulado? Ou eu posso continuar? Você pode formular então. Formular? Beleza. Então vamos lá. Formulação de conclusão, teste de hipóteses. Rejeitar a zero
Não alterou o cenário. Ou seja, em resumo, quando nós rejeitamos H0, ou seja, quando o observador está na região crítica, significa que o mudou do cenário anterior a ele, ou, no caso, nessa pergunta, que o elemento estudado, no caso a variância, é significativo, afinal ele alterou o cenário. Agora, quando não rejeita H0, não há mudança, não mudou o cenário anterior a ele, ou que o elemento estudado não é significativo, se a gente fosse basear aqui no caso de não rejeitasse. Ok? Tudo Ok, bem? tudo. Beleza. Sobre as contas, os cálculos, a formulação aqui da região crítica, ficou alguma dúvida? Cálculo Não, pra mim aqui, não vou. tal. Alguma coisa ou não? Pra mim não. Viu? Alguma dúvida ou posso continuar para o exercício 3? Por mim pode continuar. Tá. Tudo bem, Maria? Eu não, se você estiver falando, não escutei a voz. Pode continuar também. Tá. Como eu falei no começo, o exercício 3 eu não vou conseguir colocar aqui as contas, mas eu acho que eu vou abrir aqui no. Tenho aqui a imagem. Pegar aqui o enunciado e a conta. Tá. Beleza. Então vamos ler. Não. Tá. Vamos ler a pergunta. Uma empresa realizou um estudo para entender os fatores que influenciam o salário mensal de seus funcionários. O objetivo foi avaliar o impacto da experiência, anos de trabalho, e da carga horária de treinamento recebida por funcionário no valor do salário. A seguir estão os resultados do modelo de regressão linear múltipla, ajustado com base em uma amostra de 998 funcionários. Aqui está a distribuição deles numa regressão, que eu vou dar uma leve explicaçãozinha de como funciona. Ambas estão aparentemente bem correlacionadas, ou seja, elas possuem um grau de uma. Eles, como eu posso dizer? Eles. A regressão linear múltipla em ambas as partes está em aparentemente bom estado, porque dá para formar uma linha. Dá para formar uma linha daqui até aqui crescente, a mesma coisa para cá. Porém, existem alguns fatores de treinamento e experiência que mostram que uma é mais correlacionada que a outra, quando se trata de salário. Ok? Agora vamos para outras tabelas que são extração disso. Eu tinha aberto duas aqui, né? Mas tudo bem. Tinha aberto uma aqui, peraí. Ah, vamos abrir para cá.
Tá. Nós temos a tabela da ANOVA, que ela dá a soma dos quadrados, os graus de liberdade, o quadrado médio, os Fs e o P. A soma dos quadrados a gente não vai usar, para esse caso a gente não usa, porque é só cálculo para resíduo e tal, então isso aqui a gente não vai usar tanto. O que mais vai importar é o F e o P para interpretação. Então, eu vou primeiro fazer uma análise da tabela, porque ele está pedindo aqui embaixo. Faça uma análise estatística consistente a partir dos resultados apresentados acima. Então, beleza. Eu vou responder, eu não vou conseguir ficar aberto, então, se precisarem olhar, olhem lá no WhatsApp, porque eu não vou conseguir colocar aqui por agora. Então, vamos voltar para o documento. Nós estamos. Eu vou primeiramente colocar uma mini legendinha aqui do que seria cada elemento. O F seria o valor, seria o F é o valor calculado que será comparado com o da tabela Fisher, que eu vou apresentar para vocês, tabela de Fisher. Nós temos o P, tá? Linear. Tá. Ok. Isso aqui, tá. Então, o que nós pegamos aqui? O que seria o F na tabela A9 estudado? Seria o valor calculado, que será comparado com a tabela de Fisher, que eu vou apresentar depois de passar essa geral, onde quanto mais longe é a correlação, melhor ela é. Melhor ela é. Ou seja, se o valor de F da variável é muito maior que o calculado de Fisher, logo ela tem uma correlação melhor que a sua, digamos, concorrente, digamos assim. Só um minutinho. Tá, beleza. E nós temos o P, que vai mostrar o nível de significância que a variável tem na regressão linear, onde quanto menor o valor, mais significante é a variável a variável em questão. Ou seja, dando uma geralzinha nessa primeira tabela nova. Nós temos. Primeiro, a gente não conseguindo ver a tabela nova aqui, senão bora usar o celular, não tem problema. Estão conseguindo ver? Bom, Sim. tá. Vamos lá. Então, nós temos a variável treinamento, nós temos a soma dos quadrados,
que é grande é 200 mil, 200 mil. E nós temos a experiência que é muito maior. Esse E mais 7 é porque tem outras variáveis acima, ou seja, é muito, se eu não me engano, é muito maior que ele. É muito maior. Nós temos os graus de liberdade que para ambos são 1. Esse valor aqui para os graus de liberdade, eu vou ser bem sincero que eu não sei identificar o motivo, mas por ele estar no meio, aparentemente é porque vale para os dois, que faz sentido. Nós temos o quadrado médio para treinamento, que é 2.000, que é 200, que é 240 mil. Então, não é bem parecido. Na verdade, tem igual. São os mesmos valores, esquece. São tendo os mesmos valores da soma dos quadrados. E nós temos o F, que para esse caso, eu não sei se ela realmente não colocou valor ou não, mas tudo bem. Vou estar considerando esse vazio aqui como um zero, porque a professora não explicou e a Valesca eu não sei se explicou. Mas o P está aqui e a gente tem o F para experiência. Só daqui a gente já consegue perceber que eu vou, antes de fazer essa cálculo, eu vou explicar para vocês a tabela de Fisher. Como que funciona a tabela de Fisher? Se vocês forem perceber, eu vou até dividir a tela em dois, que acho que fica melhor. A tabela de Fisher. Nós temos aqui os graus de liberdade, denominados de F, que são esses aqui. Eles são baseados, como eu posso dizer, são baseados nesse aqui, porque os graus de liberdade daqui, desses dois aqui, fazem referência à linha que nós estamos, a coluna que nós vamos pesquisar. Ou seja, como aqui o grau de liberdade é 1, a gente vai procurar na coluna 1. E aqui nós temos o cálculo dos resíduos. Os graus de liberdade dos resíduos, que é o que a gente vai procurar na linha da tabela. A linha da tabela, ela só vai até 997. E onde, se eu não... Espera só um minutinho. Vou me mutar aqui mais rapidinho. Então, onde eu estava, tá. Pegando a tabela de Fisher. Peraí. Pegando a tabela de Fisher. Nós temos um valor 997, que é muito maior que o que está aqui. Para esse caso, a gente tem uma resposta que seria o infinito. Ou seja, se não for contabilizado baseado nessas que estão aqui, a gente vai usar o de baixo. Ou seja, se a gente for olhar aqui, o F da experiência é muito maior do que o cálculo pegado na tabela de Fisher. Ou seja, a experiência possui um valor significativo, bastante significativo na regressão linear múltipla. E de bônus, a gente consegue ver que o cálculo do P ele é menor que 0,01, ou seja, seria 0,1%. Se é menor que isso, ele continua sendo menor. Ou seja, ele possui uma significância muito grande para a regressão linear. Levando em consideração a outra de Fisher, ele está próximo da... seria o treinamento, ele está próximo, ou seja, não tem muito valor.
não tem muita. Tem a presença, mas não tem muito valor em relação a isso, em relação à regressão linear. E isso se comprova quando a gente pega o cálculo de P, que é 0,309. Por padrão, a gente pega para medir o cálculo de P em 5%. Ou seja, se a gente for levar que isso aqui é 5%, ele está realmente tá bem longe do convencional, ele é bem grande, ou seja, o treinamento não tem tanto valor para a regressão linear. Isso que eu já estou fazendo é análise, tá? Porque para melhor explicação, eu acho que fica melhor quando a gente está só analisando a tabela. Então, eu não vou escrever, porque não vai dar para lembrar agora. Então, estou fazendo agora aqui. Então, qualquer coisa, eu depois pego o vídeo, depois formalizo, ou vocês mesmos fazem isso. Partindo agora para análise da... Melhor, vamos partir para mais fácil. Matriz de correlação. O que seria? Vamos primeiramente ler a matriz de correlação. Nós temos aqui todas as variáveis estudadas: salário, treinamento e experiência, nas linhas, e as colunas referentes. Também salário, treinamento e experiência. O que essa matriz de correlação está fazendo? Ela está pegando a variável em questão e correlacionando com a da coluna. Então, eu vou fazer uma pequena leitura aqui. Salário tem uma correlação com o próprio salário, vai ser nula, porque ele está comparando o salário com ele mesmo. Vai ser zero. Seria, no caso, 1 aqui, mas eles nulificam. Então, seria 1, ou seja, 100% de correlação, logicamente. Para treinamento, ela é interessante, salário, porque é um pouquinho maior que 50%, porque a gente segue na linha de 50%. É maior que 50%, é uma correlação boa, e menor que 50% fosse uma correlação horrível. Então, aqui está um pouco boa a relação de salário com treinamento. E isso se reflete baseado na tabela nova. Que os valores não são tão bons assim. São bons, mas não são tão bons assim. São bons, mas não são tão bons. Em relação a salário com experiência, possui uma correlação muito boa. Quer dizer, muito boa não. Possui uma correlação melhor que a da salário com treinamento, porque a redundância seria 60%. Ou seja, salário possui uma correlação melhor com a experiência do que com o treinamento. E aí o treinamento com a experiência não precisa colocar, porque seria uma análise muito boa, esse aqui. Seria mais como um bônus, porque o exercício está pedindo para a gente correlacionar salário com as variáveis treinamento e experiência, então não é importante, mas se vocês quiserem adicionar aqui treinamento, que é uma boa relação com experiência, é mais um bônus, mas não é o foco. E agora, para os coeficientes do modelo de salário. Do modelo salário, ou seja, as variáveis que estão presentes no gráfico. Nós temos o intercepto, que seria o próprio salário. Esse aqui, o intercepto seria o salário em si. Só que é classificado que seria a variável que não importa tanto, né, contabilizar. Seria a variável em foco na regressão linear. Ou seja, não é muito interessante colocar. Tanto que a gente meio que exclui esse intercepto da análise. E nós temos o treinamento e experiência. A gente vai se basear muito nas estimativas, erro e o próprio P. O T, nem tanto. Porque eu vou ser bem sincero que eu não sei, eu não identifiquei tão bem o valor do T para análise. Então, eu não vou nem estar considerando esse T para formalizar a análise. Então, o que que nós temos? As estimativas, ou seja, o beta, a estimativa seria um beta, ou seja, o valor estimativo das variáveis sobre o intercepto, que seria o salário. Então, a gente consegue ver que treinamento tem uma estimativa menor do que a experiência, o que também reflete na tabela nova, como a gente mostrou, sobre a significância da experiência sobre o salário do que em relação ao treinamento. E nós temos um erro padrão, que seria o erro
Seria o erro da regressão, porque a regressão são sempre valores especulativos, sempre especulados. E a gente consegue ver que treinamento tem um erro, mesmo que pequeno, maior do que a experiência, que além de ser um erro bom, porque é menor de 50%, a experiência continua tendo um erro padrão menor. E o P, como foi comprovado na tabela nova de novo, isso eles repetem, mostra a significância da variável sobre o intercepto ou sobre o salário, nesse caso, e que mostra, de novo, que a experiência possui uma significância maior do que o treinamento na regressão. E isso é em si a relação. Eu vou dar só um tópico para T, porque o T meio que fica meio mascarado em relação às outras variáveis que dá para você deduzir direto. Mas quanto menor o valor de T, menos o valor a variável tem na regressão. E quanto maior o T, maior o valor, ou a significância, é que eu estaria conferindo com o P, mas seria o maior valor a variável tem na regressão. Entenderam? Eu não vou formular, porque precisa de tempo e tal, eu não tive tempo de formular. Talvez eu formule e mande neste grupo aqui do Teams a formulação completa da resposta da 3. Levando tudo em conta, bonitinho, formulado que nem a Valesca fez na questão 4. Ok? Aqui foi só a importância. Aqui eu estou deduzindo, não, estou explicando que cada variável é, e como seria uma análise, analisando só esses gráficos. Consequentemente, analisaria também os valores gráficos, que seria os coeficientes de modelo. Ok? Ok. Pegaram isso aqui? Sim. Certo? Beleza. Certo. Tá. Agora vamos para questão 4, que essa eu vou formalizar, que a própria Valesca já mesmo fez. Então, vou me basear muito no dela, nesse caso. Questão 4. Um estudo foi realizado com o objetivo de prever... Deixa eu aumentar um pouco. Um estudo foi realizado com o objetivo de prever o risco de diabetes, baseando nas variáveis explicativas, IMC, índice de massa corporal, e nível de glicose dos pacientes. A variável resposta é binária, seja vai de 0 a 1. Peraí, deixa eu ler de novo. Um estudo foi realizado com o objetivo de prever o risco de diabetes baseando nas variáveis explicativas, IMC, índice de massa corporal, e nível de glicose dos pacientes. A variável resposta é binária, indicando se o paciente possui diabetes, seria 1, ou não, 0. Foi ajustado um modelo de regressão logística, com essas duas variáveis explicativas. A seguir estão os resultados da regressão. Então, nós temos aqui o modelo, se não tem nada, porque o modelo realmente não vai ter nada, e nós temos o R, que seria como eu posso dizer, seria a significância seria a significância que são as medidas de ajustamento do modelo, ou seja, um ajustamento é bom, que está, de novo, maior que 50%, então o ajustamento aqui foi ajustado muito bem. Tá. Falando da tabela de classificação, onde a gente vai ter o observado, que é o 0 e 1, ou seja, vamos estar observando as variáveis binárias. Então, a gente está pegando aqui, baseado na regressão logística, nós vamos estar observando o 0, os previstos para C0 e para C, ou seja, a gente está vendo a classificação dessas duas variáveis sobre elas mesmas, ou seja, observando o 0.
a previsão de ser zero é maior do que a previsão de dar 1 quando ambos não possuem diabetes. Ou seja, se não tem diabetes, a chance é maior do que ter diabetes. Do que observando o zero e ter previsto o cenário 1, que seria também ter diabetes. E para o cenário 1, a gente tem que os casos para acontecer, onde o cara tem diabetes e, no caso, seria o erro, não ter diabetes, são 43, e o outro, caso seja diabetes, tem diabetes, seria 171. E aqui a gente tem a porcentagem correta desse valor, ou seja, o valor observando o que não tem diabetes, ele está mais correto do que os caras que têm diabetes quando se faz a regressão logística, no nível de significância de 50%. Ou seja, aqui 80 dá uma boa. Ou seja, o estudo está correto para ambas as partes. Mais correto pro valor de zero do que para os caras que não têm diabetes do que os caras que têm diabetes. Agora, a partir dos coeficientes do modelo, que é a mesma lógica do que eu passei lá para cima. Temos o intercepto, nós temos o MC e a glicose. Nós temos o erro padrão, nós temos o Z, que seria o T. E seria o valor de P. Então, nós conseguimos ver que o MC ele tem um valor maior do que a glicose, porém, ambos influenciam muito quando se leva em questão se a pessoa tem ou não diabetes. Ou seja, ambos são bons, mas o MC ainda vem mais para frente. Ainda tem mais valor do que a glicose. O erro padrão, ambos são baixos, sendo o MC menor. Ou seja, ele só comprovando que o estudo está bem feito, o erro não está tão grande. O erro não está tão grande assim. O valor de Z, ele agora vai pegar a perspectiva contrária do que eu havia falado antes. Ou seja, quanto maior o Z, mais relação ele tem, e quanto menor o Z, menos relação ele tem. Que seria a MC comprovando que tem a maior relação entre eles, mas ambos sendo ainda assim muito bons. E aqui o P, que é a mesma questão, que seria sobre o valor das variáveis no estudo, e essas variáveis são muito significativas para o estudo. E aqui nós temos as estatísticas de colinariedade, que vão levar em consideração ao VIF e a tolerância. O VIF, ambos são muito iguais, porque se vocês forem percebendo as variáveis, elas são muito parecidas, até no erro padrão são muito parecidas. A diferença é muito mínima. É muito mínima. E o VIF se dá. Para não falar errado, deixa eu pegar aqui na lista da professora. O VIF, ele vai mostrar o nível de correlação que as variáveis têm. O VIF, sendo igual a 1, ele não tem correlação. O VIF, estando entre 1 e 5, elas são moderadamente correlacionadas. E quando o VIF é maior que 5, elas são altamente correlacionadas. Isso eu vou colocar no documento como uma informação extra. Seja VIF. Não tem, né? Isso aqui é decorável, tá? Esse valor aqui. Decorar essas variáveis aí é até tranquilinha, não é difícil, não. Uma correção.
Funcionou. Beleza. Então, pegando essas informações que a gente conseguiu extrair da tabela, aí vai ser a resposta da Valesca, se ela colocou. Peraí. Então, vamos lá. Coeficientes. Peraí, para o estudo. A menos 217,48. No caso, o alfa seria o intercepto, tá? O alfa é o intercepto, enquanto os outros são o beta. Um 1,57. Passo 8. Inclui-se aqui as variáveis. Certo. E aí a gente vai ter que, de acordo com o valor do VIF, 7,12, conclui-se que tanto o IMC quanto a glicose são altamente correlacionadas seria com a ocorrência de diabetes. Uhum. Ao analisar seria o R. Qual seria o pseudo, né? Pseudo R2, que a gente está pegando agora o ajustamento, se sendo igual a 0,63, observado
E o modelo foi moderadamente ajustado. Ou seja, não foi tão bom. Uhum. É. Proporção de classificação correta de 85%, 5,3%. Para o diagnóstico de não diabetes está 85%. 85,3%. Já para o diagnóstico de tem diabetes está correto em 80,5%. Deixa eu só colocar aqui na tela inteira. Ficou um pouco confuso, principalmente nessa 3 e 4. Vocês pegaram a leitura? Ou vocês querem que eu faça de novo? Eu não estou escutando. Se puderem digitar ou escrever. Eu entendi. Então, Tá tranquilo, Jorge? começando. Mesmo ficando um pouco confuso, não foge muito da linha, tá? Porque, se baseando, por exemplo, no que a Valesca colocou, o que é que ela colocou? Ela meio que só descreveu o que cada tabela fazia. Se vocês forem olhar como ela colocou na resposta, eu dei uma pequena alterada aqui para ficar um texto corrido. Só um texto só. Mas ela, particularmente, só meio que detalhou aquilo que as variáveis diziam. Então, se vocês lembrarem de certos tópicos, tipo assim, o intercepto é igual a menos 217,48, vocês não precisam nem dizer. Só que vocês podem fazer ou isso aqui, que é mais simples, ou vocês podem formular uma resposta, que é o que eu vou pretender fazer na questão 3, para vocês terem um grau de comparação melhor e assim terem uma escolha para vocês fazerem. Particularmente, isso aqui que a Valesca fez é de boa, porque é só vocês saberem ler a tabela e saberem interpretar ela, saberem o que cada variável significa. Então, eu acho mais simples. Mas aí é com vocês. Fora isso, sobre as explicações da tabela, os VIFs e os casos aqui, por exemplo, do F e do P, que foi na regressão linear, que eu nem perguntei a propósito, eu só passei direto, entenderam? Ou querem que eu revise? Eu entendi. Tá tranquilo? Sim. Certo. Aí, eu vou ser bem sincero. Na questão 5, que eu vou até dar uma lida para mostrar, é a questão mais chata da prova, que eu vi até agora é a questão mais chata e a mais trabalhosa. Por quê? Vocês terão que fazer na lista, vamos lá, as listas a seguir apresentam dados do nosso país de séries temporais para o índice de preços ao consumidor
IPC. E população total, em milhões. Beleza. Para cada lista, calcule as tendências por médias móveis de 3 anos e de previsão para 2025 por meio de ajuste exponencial. Faça uma análise textual sobre as duas séries temporais. Nós temos o W de 0,5, isso aqui é importante. Aí, essa questão em específico, ela é muito trabalhosa. E vocês querem que eu faça? Porque vai demorar pra caramba e eu acho mais válido só colocar a fórmula para cada um e fazer um exemplo de análise aqui. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser o quê? Eu faço a questão por inteiro ou só fazer a fórmula? Não, só a fórmula, né? Como é simples. A fórmula? É porque a fórmula não é tão É, difícil. Não, eu tô vendo aqui é porque a vamos lá. resposta que ela colocou. Cadê? A resposta que ela colocou seria tudo. Seria, no caso, tudo que teria. Eu Sim, tô acho que vendo. vale Então, isso que eu mais ia a falar. pena. Pera. Peraí, eu não tô escutando, Jorge, tá cortando o áudio. Então, é isso que eu tô vendo, que ela é grande pra caramba, mas pela foto dá pra ver bem, entendeu? Exatamente o que que é. Não, tudo bem então. Então, eu só vou colocar a fórmula e eu vou pegando o exemplo da avaliação que eu vou baixar aqui também, mostrar como seria uma análise, como funcionaria a questão. Então, fica mais fácil assim do que colocar, porque é só a questão já diz mesmo uma coisa. Então, média móvel. Vai ser o cálculo de 1, 2, 3 por 3. Seria. Seria o valor anterior. Esse complementar. Menos 0,5. Peraí. Daria. Tá. Então, como ficaria? VA, o valor anterior final. Né? Estudado. Beleza. Tá. Deixa eu só. Tá, tudo bem. Vou passar pelas médias móveis que é mais fácil. Na média móvel, a gente, se vocês forem
Espera só um minutinho. Eu vou me mutar aqui e depois eu volto, tá? Rapidão. Tá. Vamos lá. Eu vou alterar aqui a fórmula e é mais complexo do ajuste exponencial que eu vou ter que ver. LA. E é mais. Seria o valor da tabela. Feita. Tá, eu vou abaixar aqui para mostrar para vocês como é que está acontecendo na tabela. Tá, então, vamos lá. Nós temos aqui a tabela de anos, nós temos a tabela do IPC, nós temos a tabela de população. Na questão, eu não lembro que média, eu não lembro se ela especificou média móvel. Deixa eu ver de novo. Claro, tendência para médias móveis de 3 anos, tá. E de previsão para 2025 por meio do ajuste exponencial, faço uma análise, tá. Beleza. Então, vamos lá. Ou seja, o que ela está pedindo? Uma média móvel de 3, ou seja, de 3 anos. Média móvel, média móvel. Beleza. Caso aqui tá errado, mas tudo bem. Média móvel de 3 anos, beleza. Então, olha lá, nós temos. Como é que funcionaria? Aqui tá errado o dela, tá? Aqui o dela tá errado. Eu acho que depois eu vou fazer um documento Excel explicando tudo direitinho. É porque eu tô no computador da minha mãe, eu teria que fazer todas as tabelas direitinho. Mas depois eu faço, depois eu mando nesse grupo aqui, tá? Mas deixa eu só explicar. Ela colocou todos os valores daqui, o da população também. O que ela pediu? Média móvel de 3 anos, ou seja, vamos de 3 em 3 anos. Aqui seria uma média móvel para IPC e para população, se eu não me engano. IPC e população. Ela colocou aqui. Como calcular a média móvel pela fórmula que eu coloquei, barra professora também colocou. Cadê? Aqui. Peraí que eu tenho que...
O cálculo funciona assim. Ele vai pegar os 3 primeiros valores, somá-los e vão dividir por 3 na linha. Ou seja, nessa primeira linha, você vai pegar 1.400, taranã, não tem nada em cima para contar, ou seja, ele mais 0 dividido por 3, aqui vai ficar mais ou menos próximo de 0. Aqui vai ficar, não vai ter nada. E aqui a mesma coisa, não vai ter nada. Ok? Porque como nós estamos indo de 3 em 3 anos, a gente vai pular 2 linhas. E aqui a gente começa a contar. Será daqui para cima. Ou seja, vai somar 145 mais 150,3 mais 155,2. Soma tudo, divide por 3. Vai ficar 155,2. É. 155,2. Porque aqui são de 3 anos. Aí vamos para a linha de baixo. O que a gente vai fazer? 150 mais 155,2 mais 160,1. Soma tudo, divide por 3. Vai dar 160,1. Isso não é regra, tá? Isso aqui, ela aparentemente está repetindo os valores, mas não é regra. Porque para calcular a média móvel, se calcula deste jeito aqui. E ela está um pouco errada aqui, a professora deu certo, não sei porquê, mas deixou desse jeito. Mas entendeu como é que funciona? Ou seja, a gente vai sempre se baseando na linha que a gente está. Ou seja, se é de 3 anos, então vamos pular a primeira linha, a segunda linha, e vamos daqui em diante. E vai sempre somando o da linha mais 2 de cima. Daniel, Desceu, o da linha mais 2 de cima. Oi? onde surgiu os valores iniciais dessa tabela? Ela deu na atividade. Deixa eu abrir aqui, espera aí. Tá aqui na... Aqui, ela deu esses valores. Ah, tá. Os anos, de 2010 a 2024, o IPC e a população. Ok? Ela vai dar. Nesse caso, ela colocou de maneira, de maneira horizontal, mas é só você fazer bonitinho. Ok. Entendeu? Ela dá esses valores. Daqui. O que a gente vai calcular é daqui, ou seja, esses valores aqui do ano, do IPC, da população, a professora vai dar, porque ela tem que dar. E o da média móvel é só a gente calcular. Isso da média móvel é calculando desse jeito, de 3 em 3. Se fosse de 7 anos, a gente pularia a linha 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e começaria da 7 em diante. Porque daria 7 certinho aqui. Que é, como eu falei, é da linha mais os de cima. Da linha mais os de cima, mais ainda os de cima. Entendeu? A mesma coisa vai ser para a população. No caso, de média móvel. Ok? Beleza. Beleza. E para o ajuste exponencial. Esse aqui é foda. Esse aqui é complicado. Aí. Esse aqui é complicado. Esse aqui eu tenho que ter um pouquinho mais de cautela para explicar. Então, vendo a fórmula aqui embaixo, eu vou explicar. A professora já adiantou, mas deixa eu só dar uma pequena traduzida aqui do que seria cada. Eu não estou conseguindo abaixar. O Java não ficou legal. Aí tá foda. Tá. Então, vendo aqui a fórmula, como é que ela funcionaria? Nós temos o valor anterior da tabela feita, no caso, o ajuste exponencial.
Temos o W, que é a porcentagem estudada. Ela já adiantou que vai ser 0,5, porque às vezes a pessoa se perde nisso aqui. Isso aqui às vezes esquece, faz errado. E o valor da linha original anterior. Beleza, eu falei tudo isso, mas no final, às vezes você não entende, eu vou explicar agora. Por padrão, a gente deixa sempre a primeira linha. Sempre a primeira linha é 0. Sempre aqui vai ser 0. Beleza? Beleza. E a linha de baixo sempre será o valor da primeira linha de cima. Se vocês podem perceber, a gente pula essa linha. Essas daqui não tem nada e não tem nada. E aí, a gente ficaria... A gente copia na segunda linha o valor que estava em cima, ou seja, 145 aqui, vai ter 145 aqui. 196,6 é a mesma coisa do daqui, porque é sempre a primeira linha para cá. Beleza? Beleza. E aí, para fazer este cálculo, para chegar no 147,65, o que aconteceu? Ele pegou o valor de cima, no caso 145, multiplicou por 0,5, somou com 150,3 vezes 0,5. E essa foi a conta que ela fez. No caso, é para se fazer. Ou seja, o valor anterior da tabela feita. No caso, é o que está aqui. Seria o anterior aqui, 145. Multiplica por 0,5. Deixa eu colocar aqui do lado. Então, a gente vai ter 145 vezes 0,5. Aqui tudo uma coisa só. Mais 0,5 vezes o valor da linha, eu coloquei linha, mas da tabela original anterior, ou seja, pega na linha, na tabela original, sobe um valor, 150,3, ou seja, ficaria 150,3. Este valor no final vai ficar 100. Esse valor aqui eu estou colocando na calculadora, tá? Agora. 0,5 mais 0,5 vezes 150. 147,67. Exatamente como a monitora colocou na conta. E aí, como ficaria o valor de baixo? Ficaria 147,67 vezes 0,5 mais qual que é o de baixo, qual que é o da linha? Opa, daqui. O da linha em cima. Seria 155,2 vezes 0,5. Que vai dar, colocando na calculadora, 147,67 vezes 0,5 mais 155,2 vezes 0,5. E ficaria 151,435. Ela errou numa das casas decimais, deve ter se confundido. Mas isso é isso. E assim por diante, se repetindo. Entenderam essa parte? É complicado. Esse aí que eu passei não é fácil, não. O ajuste exponencial é difícil. Uhum. Conseguiram entender? Sim.
Qualquer coisa, fala comigo que eu explico de novo o ajuste exponencial. Porque média móvel é fácil. Média móvel é fácil. Tirando o erro que a monitora colocou, é fácil. Agora, isso aqui é complicado. O ajuste exponencial é foda. É complicado. Ele é complicado. Pegaram? Ah, e outro tópico que eu tinha esquecido. Como ficaria a previsão do ajuste exponencial? É simples, é só você aplicar na fórmula. Ou seja, pegando neste ponto, eu não vou estar verificando toda a lista, né? Estou considerando que esteja certo alguma coisa. Não está, mas vamos considerar que fosse esse caso. Desse tudo certo. Para o ajuste exponencial, a gente vai pegar 205,11 vezes 0,5, mais valor da linha anterior. É a população que eu estou pegando? É que é a população que eu estou pegando ou não? É a população... Esse aqui é o de ATMC. Linha anterior. 2,15 vezes 0,5. E aí ficaria 2,10,05. É a mesma coisa para o outro ajuste exponencial aqui. Beleza? Isso ficaria a previsão. É só vocês aplicarem na fórmula. Só isso. Para média móvel seria a mesma. Para média móvel. Não, minto. Para média móvel não teria como, mas para ajuste exponencial tem como. Então é só isso que precisa. Ok? Pegaram? Uhum, sim. Então, ficou alguma dúvida? Média móvel, ajuste exponencial, alguma coisa? Olhando a fórmula, olhando aqui. É mais complicado, né? Melhor focar nos outros. Esse aqui é foda. Esse aqui é foda. Além Esse disso aqui é aqui, bem pessoal, complicado. dessa prova da monitora, o que vai cair? Pera aí, o que eu não escutei? Além dessa prova da monitora aí, dos exercícios daí, o que vai cair? Só isso. Só isso aqui? Por isso que eu tô revisando a prova com vocês, porque o que passo que ela, o que tá aqui vai ser o que caiu na prova. Literalmente nesta ordem, mais ou menos. Que ela vai passar regressão logística, múltipla e regressão linear múltipla também. Tá Então, bom. o que caiu na prova vai cair na. O que caiu na prova da Valesca vai cair na prova. Vai cair na nossa prova também, logicamente, com valores diferentes, de uma regressão diferente. Mas o conceito é o mesmo, não muda o conceito. Eu tô falando nada mais diferente do que ela deu, sei lá, em algum exercício, entendeu? Eu tô perguntando. Não, não, isso não, isso não. Então tá bom. Porque os detalhes que ela colocou em os exercícios da lista é para você chegar na prova ferrenho, sabe? Pô, eu sei fazer esse troço. Ok. Aqui é meio que só o básico. É meio Então, que só o básico. estudar igual uma filha da puta. É isso. Ah, e outra coisa que eu esqueci de dar um detalhe. Quando forem fazer as análises, ela colocou um textão e tal. Se vocês quiserem Uhum. ler, beleza. Colocar esse textão. Mas pelo que a professora falou, é bem mais simples. É tipo assim, só detalhar. Então, tipo assim, estudar, por exemplo, assim, que ah, de 2010 a 2024 sempre houve um aumento, o IPC houve sempre um aumento constante ao decorrer dos meses. Daniel, por E que a, que você enquanto, não pega a monitoria de estatística? era o quê? Por que você não pega a monitoria de estatística? Aí, Ah, eu posso tentar. você dá para Pegar pegar a uma- monitoria de estatística de boa. Aí 2 semestres você elimina o teu estágio. Uhum. E é uma coisa que É, você gosta de ensinar. eu vou me inteirar com a Márcia. Eu vou me inteirar na Márcia. Acho que eu vou tentar procurar ela na segunda-feira.
Mas na prova também, e na quarta também eu vou ver quanto que vai ter liberado e tal, se já liberaram ou não, porque eu me inscrevo para março. Porque você é melhor que o Kaique nisso. E o Kaique já pegou a monitoria de estatística do ano passado. Então eu acho que seria ideal você pegar a monitoria de estatística. Ele pegou estatística? Pegou. Não, ele pegou matemática, não sei o que lá. Ele dá de Então, estatística também. ele pegou nesse ciclo, pelo que eu sei, ele pegou nesse ciclo matemática financeira. É que é do Isso. curso de estatística, do curso de logística que ela dá aula. Ah, sim, então, É a matéria que ela dá, eu que confundi. Então, pega estatística. Tava pensando mesmo, porque é tranquilo essas materinhas assim, é só meio chatinho de fazer as coisas, mas é tranquilo. E você ensina bem. Uhum. Onde eu tava mesmo, sim, nas análises. Voltando aqui, vocês podem colocar nas análises que, tipo assim, é porque aqui não há nenhum detalhe muito interessante de queda, tá ligado? Mas vocês podem só comentar que tá assim, ao decorrer dos anos, tanto o IPC quanto a população houveram sempre um aumento ao decorrer dos anos, tendo alguns anos com maior tempo ou não. Mas um ponto que vocês podem colocar é que o IPC ele sofre um aumento de 5. Ele vai ao aumento de 5 em 5, então vocês podem colocar esse ponto. São só detalhes para analisar um ano e tal, na população também. E na previsão é bom vocês darem um toque assim. Pegando a previsão por ajuste exponencial, foi pegado que o IPC teve, nesse caso está errado, mas 210, enquanto a população teve um aumento de 223,9, e assim por diante, entendeu? É só meio que detalhe isso aqui, é só meio que detalhe, porque são previsões mesmo. Entenderam? Então, na hora das análises para essa atividade, é só levar em conta os dados que estão no gráfico, se tem algum ponto em específico que dá muita discrepância, assim, por exemplo, pegar um exemplo fictício. Na população, 207,1. E de 2016, vamos supor que em 2016 tivesse 200,2, vai. Ou seja, aqui em vez de 9 seria 2. Você pode virar e falar, houve um acréscimo de 2010 até 2015, porém, em 2016 houve uma queda para 202,2, porém, em 2017, coisas assim, entendeu? Detalhe gráfico, que tu olhar nos olhos e falar, houve uma queda aqui, houve uma subida aqui, há uma subida constante, não é. E um detalhe sobre a previsão, para ver se há um acréscimo ou não em relação ao ajuste exponencial, nesse caso da IPC ou para a população. Tudo bem? Sim. Essa Sim. aqui, se eu fosse recomendar, deixaria para último. Eu vou fazer assim, vou deixar para último essa aqui, eu vou focar nas outras, porque é mais simples. Né? Não, para essa aqui. É bem mais simples as outras, se vocês forem, porque é só formulação. É só vocês literalmente lerem o texto que a professora colocou no resto, se basear, às vezes, no caso na 4, no que a Valessa colocou, e às vezes pesquisar no chat GPT mesmo. Ou uma coisa que vocês podem fazer é olhar o trabalho que eu fiz de estatística, porque ela tem análise direitinho. É muito bom aqui, ela tem análises bem legais que eu tinha feito. Para regressão linear múltipla e regressão linear simples, que é o que passou, que é o que a professora passou na 3. Então, se vocês quiserem ter uma base bacana, olhem lá o meu trabalho lá que eu enviei. Acho que eu enviei para o Jorge e para a Maria também. Sei para a Maria, não lembro se para o Jorge eu enviei também, acho que sim. Dá um toque lá e vê, ele escreveu isso aqui, por que que ele escreveu? Tananana, entendeu? Valores das análises, entendeu? Essa é assim, que é a última, é isso? A 5 é a última, a 5 é a última. Tá. Pode parar a gravação ou tem mais alguma coisa? Não, se foi isso, vocês têm alguma dúvida? Não, depois eu vou rever a gravação e ir fazendo passo a passo com calma.
Ah, certo. Qualquer coisa, dá um toque pra mim e tal. Mesmo estando aqui na minha mãe, não tem problema.